Olá, meus queridos, Deus abençoe a sua vida, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Está começando mais um programa Falando Abertamente. O programa Falando Abertamente é um programa que tende a comunicar com você sobre Bíblia e sobre a vida cristã. É um prazer ter você com a gente aqui no nosso estúdio. Hoje a gente tem gente mais do que especial conosco aqui. Eu estou com meu amigo, pastor Melquisedeque da Cruz. Ele é pastor na Assembleia de Deus em Pirajá 1, ali no setor de número 21. É um setor aqui da nossa querida Adesal, Assembleia de Deus em Salvador. Esse setor é dirigido pelo pastor Dário Gomes da Silva. É um setor da Adesal que é presidida pelo nosso querido pastor Israel Alves Ferreira. O nosso convidado é licenciado em Química pela UNEB, bacharelando em Direito e também bacharel em Teologia. E ele está com um grande desafio hoje. Ele vai falar sobre: é correto o cristão apostar na Loteria Federal? É um prazer ter conosco o pastor Melquisedeque da Cruz. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Raimundo. É um prazer estarmos aqui, falando também aos nossos internautas, nesse programa que tem despontado como um programa que tem um contato direto com a comunidade evangélica, com a comunidade cristã, e é muito importante pessoas no falando francamente. Abertamente. Abertamente. Esse é falando abertamente. É muito bom ter o senhor aqui. O pastor Melquisedeque esteve, foi um dos palestrantes no nosso treinamento para líderes de missões. Ele é também um dos diretores da nossa SEMADESAL, que é a Secretaria de Missões da Adesal. E nós recebemos, pastor, lá de Rio Sena, nosso irmão Jean, mais uma vez o Jean fazendo uma pergunta. E o Jean, ele perguntou: pastor, é correto o cristão apostar na Loteria Federal? Essa é a pergunta que vai ser hoje aqui discutida em nosso programa, e o senhor é nosso convidado para elucidar essa questão. Bem, vamos responder ao Jean, lá de Rio Sena, não é? E a pergunta é correto o cristão jogar na Loteria Federal? Jean, essa pergunta é uma pergunta corrente, e acredito que muitos cristãos, eles têm dúvidas acerca daquilo que ele pode ou não pode fazer. Mas, pastor Raimundo, antes de entrar nessa pergunta que o Jean fez lá do Rio Sena, eu só quero corrigir uma pequena observação que o senhor fez a respeito da minha pessoa. Na verdade, eu sou pastor em Campinas 1. E não em Pirajá 1. Não, Pirajá 1, desculpa, é Campinas, porque ali é pertinho. A congregação de Campinas 1, é verdade. Obrigado, para depois, a todos aqueles congregados lá, os membros. Desculpe os irmãos de Campinas, é Campinas de Pirajá 1. Mas, Jean, eu gostaria de responder a sua pergunta buscando algumas referências bíblicas. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer, dentro da sua pergunta, qual é o significado da palavra cristão, que é muito importante a gente que trabalha com informação, com ensino, a gente conhecer os conceitos, porque quando você conhece conceitos, fica mais fácil o entendimento, a compreensão sobre o tema. A palavra cristão, na Bíblia Sagrada, lá em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos e do Espírito Santo, no capítulo de número 11, e o versículo de número 26, nós temos aí a primeira referência bíblica, onde os cristãos, os seguidores de Cristo, os discípulos de Jesus, foram pela primeira vez chamados cristãos. E nós lá, nessa referência, o Lucas escreve da seguinte forma: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando Lucas relata esse fato lá em Atos dos Apóstolos,
a gente tem que entender sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva é que o cristão, como sendo um seguidor de Cristo, aquele que vive a imagem daquilo que Cristo fazia e fez e os ensinou. Lá na palavra cristão, a gente pode perceber claramente que, literalmente, o ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Mas isso na perspectiva daqueles que comungam a mesma fé, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Porque, numa segunda perspectiva, a gente pode observar que essa palavra cristão era utilizada, inclusive, pelos gentios romanos como um termo pejorativo. Denegrindo a imagem de Jesus Cristo nas pessoas dos cristãos daquela época. Mas, pastor, nesse texto que o senhor leu, não há conotação com... Nesse texto não é pejorativo. Né? Não. Porque o que é que Lucas aqui relata? Lucas relata o fato de que aqueles discípulos de Jesus, eles viviam tão intensamente os ensinamentos de Jesus, tão bem relacionados, né, com isso, que eles eram comparados nos seus atos, na sua vida prática, em um ato de moral, ética e espiritualidade tão elevados que se distinguia da maior parte da população, dos seus patrícios. Por quê? Porque era uma identidade que esses cristãos carregavam em si, era a marca de Cristo na vida deles. Eles não só testemunhavam, eles não só falavam, como também viviam essa ética, essa moral e essa espiritualidade. Então, Lucas, ressaltando esse lado específico da vida do cristão, na sua postura ética, moral e espiritual diante da sociedade, ele tem essa visão, essa perspectiva bíblica, teológica dos ensinamentos de Jesus Cristo. Por um outro lado, tripudiando desses que viviam a imagem de Cristo, eticamente, moralmente e espiritualmente, em um conceito muito elevado, então eles tratavam esses discípulos de Jesus de uma forma muito banal, denegrindo a imagem daquele que eles representam, a sociedade que está. Permita-me a redundância. Ele está inserido nessa sociedade. E como um cristão inserido nessa sociedade, ele participa na faculdade, na escola, no ambiente de trabalho, na vizinhança, dentro de casa, de diversos debates e de diversas ações que vão de encontro à sua fé, vão de encontro à natureza cristã que ele professa ter, que ele, como seguidor de Cristo, professa ter. Então, tudo isso está na contramão. E, às vezes, ele se vê envolto a esses paradigmas da sociedade, e ele sente-se tentado a aderir a esses paradigmas da sociedade. Aí agora é que chega o momento de ele refletir sobre a sua crença e sobre aquilo que a sociedade impõe para que ele faça, contrariando a crença. Se a gente for analisar bem a pergunta do nosso internauta, é correto o cristão jogar na Loteria Federal? É como se houvesse um limite para o ser cristão. E, na verdade, não há esse limite para o ser cristão. O ser cristão, ele não termina, por exemplo, quando se joga na Loteria Federal. Ora, ele deixando de jogar na Loteria Federal, ele ratifica a sua fé em Cristo Jesus, absorvendo ele, o cristão, toda uma carga ética, moral e espiritual que vai de encontro aos ditames da sociedade. Então, pastor, a gente já sabe, já estávamos conversando nos bastidores aqui, que a Loteria Federal, que inclusive o nosso irmão Jean, ele coloca isso na pergunta dele, a Loteria Federal gera impostos. Ela gera impostos, os recursos arrecadados a partir não somente da Loteria Federal, mas também de outros jogos feito pela Caixa Econômica, esses recursos vão para programas sociais do governo, que são
capitaneados pelo próprio governo federal, e termina beneficiando, é como se esse dinheiro estivesse voltando para a sociedade. Mesmo que tenha este caráter social, a arrecadação das apostas, qual é a posição do cristão diante dessa realidade? Pastor Raimundo, a impressão que eu tenho diante dessa colocação é como se os fins fossem justificados pelos meios. Verdade. Mas nós temos que ter uma postura de que Jesus está aqui trazendo como uma escala de valor, é que os céus é melhor. Aquilo que ele tem como proposta para a humanidade é infinitamente melhor e maior do que a prata e o ouro que se consomem. Hoje se tem dinheiro, amanhã poderá não ter, mas a personalidade, o caráter, a moral, a ética vai mudar pelo fato de se ter ou não ter dinheiro. Então o cristão tem que pesar essas coisas. Então, como cristão, eu digo que jogar ou fazer uma fezinha, que é outro termo pejorativo utilizado para jogatina. Fazer uma fezinha é querer diminuir, é querer colocar de uma forma muito rasteira o significado espiritual da fé. O significado espiritual da fé vai muito mais além do que um termo pejorativo. Ele diz o seguinte, o próprio Jesus no Sermão da Montanha. Ora, se prega que Cristo ressuscitou, melhor dizendo, Paulo, escrevendo aos Coríntios 15, do 12 ao 19, ele diz, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Observe, como é que eu profiro o meu melhor? Eu me anuncio sendo um cristão. Porque o cristão é um seguidor de Cristo e não tenho fé na dependência de Deus, antes coloco o meu futuro, a minha perspectiva de um amanhã melhor, na incerteza da riqueza, na jogatina. Então, isso, a meu ver, é um erro, é um erro crasso, inclusive, pastor Raimundo. E, em se tratando de cristão, esse tema deveria ser dado como líquido e certo que não. Porque, ora, aí é contrariar a própria fé, é contrariar a própria natureza do ser cristão. Até porque, pastor Melquisedeque, a gente aprende à luz de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ali está, no grande sermão de Jesus, os princípios éticos e morais que regem a vida do cristão, os princípios do reino de Deus. E um desses princípios lá de Mateus, diz que nós não devemos nos preocupar pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, e que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas nos seriam acrescentadas. Essas coisas quais? Aquelas coisas que são fundamentais para a sobrevivência do ser humano, comer, beber, vestir. Então, eu estou entendendo que é nessa linha de pensamento que o senhor está embasando o seu argumento. Perfeitamente, pastor Raimundo. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, ele passa a ensinar valores que até então não eram reputados como tais. E, com toda certeza, isso provocou um impacto, um choque para a sociedade. Haja vista que ele diz lá, em Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao 33, que é o texto que o Senhor se refere, ele diz o seguinte, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Observe, ele coloca Deus e Mamon para que aquela comunidade, os seus discípulos, entendam e distingam dos valores terrenos, dos valores espirituais, dos valores de Deus.
Quando ele diz, olha, que ninguém pode servir a dois senhores, e especifica esses dois senhores quais são, Deus ou Mamon? Quem é Mamon? Mamon representa a riqueza, o dinheiro, o poder que advém do dinheiro. Ora, então, se Mamon representa esse poder que advém do dinheiro, e sendo Jesus um exímio sabedor das necessidades da alma, sabe das necessidades do corpo físico, sabe o que o homem em seu interior ele sente, Jesus ele quis levar um caráter humanitário ao homem, não deixar o homem preso ao vil metal, preso ao ouro, preso à prata, como se a vida deles restringisse ao ouro ou à prata. Mas ele traz um valor que até então eles desconheciam. Então, Mamon e Deus aí estão em polos extremamente opostos. E aí ele seguindo diz o seguinte, olha, por isso vos digo, olha aí, ele conclui, ele diz, olha, por isso vos digo, não andei cuidadosos com a vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Então, observe essa escala de valor que Jesus traz. A vida é maior do que o mantimento. E é óbvio, pastor, que quando um cristão aposta na loteria, não só o cristão, né, o homem de forma geral. Perfeitamente. Ele está depositando suas esperanças nessas questões de comer, beber, vestir bem. Bem, perfeitamente. Ter com conforto. A partir do momento que ele vai para a Loteria Federal fazer aquela aposta, ele já deixou de, na verdade, crer que esse Deus vai suprir todas essas necessidades básicas para ele. Ele está colocando suas esperanças ali, no momento em que ele está fazendo a sua aposta. Perfeitamente. E foi muito boa essa sua observação, porque nós reforçamos aquilo que inicialmente falamos, que já seria um contrassenso um cristão pensar em jogar. Então, quando se fala em cristão fazer um jogo da Loteria Federal, na verdade, a gente não pode colocar a situação no poder ou não poder fazer, porque quem o poderá impedir? Ele não vai estar acorrentado ou atrelado ideologicamente a uma instituição religiosa, porque nós não estamos falando aqui de instituição religiosa, nós estamos falando aqui exatamente da questão do reino de Deus, que vai muito mais além do que a questão religiosa. A questão religiosa, para alguns, pode até representar como um aprisionamento psicológico, e de estar atrelado àquela condição imposta pela instituição religiosa. Aqui é diferente de instituição religiosa. Aqui nós estamos falando de uma proposta de vida, de uma perspectiva de vida, fora essa perspectiva apresentada por um capitalismo, não é? que valoriza muito mais o ter do que o ser. E Jesus traz essa proposta, esse valor. Olha, a vida é muito mais do que o mantimento. O corpo, ele tem muito mais valor do que o vestimento. Ora, se Deus, que vê o lírio do campo, com toda a sua formosura, brilhar, né, irradiar beleza e encanto, e no final da tarde ele já não existe mais, aí Deus faz uma comparação. O que é que vale mais? O lírio do campo ou você? Então, é uma reflexão que Jesus nos remete, no sentido de nos fazer enxergar que nós temos infinitamente mais valor do que o lírio do campo. Ora, se Deus cuida do lírio do campo, que tão esplendoroso durante o dia, tão radioso, que ofusca, que arrebata os sentidos do homem, do ser humano, para admirá-lo, para apreciá-lo. Ora, não tem muito mais valor nós do que os lírios do campo? Então, as questões que envolvem o homem, como a vida, como o corpo, elas são plenamente satisfeitas e mantidas por Deus. Agora, o que é que acontece na nossa sociedade?
no mundo odierno, no século XXI. É exatamente essa perspectiva comercial, marqueteira, de você ter que possuir, de você ter que ter. E isso, ora, se você está à frente de uma televisão, assistindo um programa do seu interesse, de repente passa aquelas propagandas todas que enaltece o poderio econômico, e isso rouba a consciência da pessoa do que ela é, do que ela representa ser. E aí o que é que acontece diante dessas investidas? Diante dessas investidas, ele passa a almejar. Ora, aquilo que potencialmente era inalcançável para ele, por sua condição socioeconômica, ele vislumbra alcançá-la através do jogo, através de uma aposta na loteria. E aí ele passa a desviar o seu foco de Deus. É por isso que Jesus sabiamente diz, olha, não podeis servir a dois senhores, ou Deus ou Mamon. Se você quer curvar-se às exigências de Mamon, você é livre. Tanto é que Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O seguir a Jesus é um ato voluntário, não é um ato aprisionador, não é por força, não é por violência, mas voluntariamente a pessoa serve a Jesus. E o cristão, ele tem essa proposta, não é? Essa proposta moral, ética e espiritual de manter-se como puro diante de um mundo que conspira contra a sua fé, que vai de encontro aos seus valores. Então, pastor, em suma, existem valores, existem princípios do reino de Deus que regem nossas vidas, e eles devem falar mais alto nesse momento diante dessas questões da vida, como essa que aparentemente pode parecer uma questão simples, jogar ou não na loteria federal, mas até mesmo essas indagações, elas devem ser respondidas à luz de princípios da palavra que Deus estabeleceu para a nossa própria vida. Então, foi o que o pastor Melquisedeque fez aqui hoje, confrontou esses princípios da palavra de Deus com essas demandas da vida no nosso dia a dia. Pastor Melquisedeque, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, foi de relevante importância, seu discurso foi esclarecedor, hoje nós aprendemos muito aqui, eu espero que esse programa esteja servindo para você também de edificação, de crescimento, e eu quero ouvir agora as suas considerações finais. Pastor Raimundo, o prazer é todo meu, agradeço pela oportunidade de estar aqui, e também de poder contribuir e esclarecer algumas questões que muitas vezes elas não são tão esclarecidas assim no cotidiano. O programa, acredito que tenha sido proposto com essa intenção, com esse objetivo, de trazer clareza, trazer luz àqueles que têm ainda dúvidas e que perturbam a sua alma por conta dessas dúvidas. E agradeço a oportunidade, e gostaria de dar uma última palavra ao nosso internauta, e de uma forma muito especial, ao internauta lá de Rio Sena, o Jean, que fez a pergunta. E encerro dizendo o seguinte: todo e qualquer cristão não põe a sua esperança na fugacidade da riqueza, mas em Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom ter conosco. Se você quer convidar o pastor Melquisedeque para uma palestra em sua igreja, você vai acessar aqui no nosso vídeo. Está aí o e-mail do nosso querido pastor Melquisedeque da Cruz. E você poderá levá-lo para uma palestra, para uma pregação, aquilo que Deus colocar em seu coração. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Até o nosso próximo programa, Falando Abertamente.